Boa tarde. Então, como a gente vai falar sobre as pressões, né, do oxigênio e sobre outras coisas que nós discutimos já no canal lá, tá certo? Me segue lá no canal, pessoal. Meu nome é o Thiago Lacerda, fisioterapeuta, tá certo? Obrigado. Então, gente, olha só. A gente tem aqui o ar atmosférico. Esse ar atmosférico tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Nesse ar, que é uma mistura, eu tenho gases. Então, eu tenho gás de nitrogênio, eu tenho oxigênio e tenho CO2, são os principais. E ele guarda proporções diferentes entre eles. Nitrogênio 78, oxigênio 21 e o CO2 de 0,03%. A gente não precisa decorar esses valores, tá, gente? É só a gente tem um pedaço de papel, esses valores, né, que já facilita, não precisa ficar decorando, não. E aí a gente pode calcular, né, essas pressões. Então, 760 é o total, né? E a gente vai ver lá no outro slide que eu vou passar para mostrar. Mas só para a gente ter uma ideia aqui. Esse ar, então, ele vai ser umidificado lá nas narinas, né, no nariz lá. E quando ele é umidificado, ele vai ganhar vapor de água, que é mais ou menos 47 milímetros de mercúrio, tá certo? E aí a gente vai ver que o cálculo vai mudar um pouquinho. E aí esse ar vai chegar lá no alvéolo, tá? Eu não sou muito bom em desenho não, mas aqui dá para desenhar, tá? Pelo menos os pulmõezinhos aqui veio com a incisura. Então, pessoal, o que acontece? É só assim, para dar uma adiantada, o atmosférico vai ter uma pressão de O2 de 159. Depois que ele é umidificado no nariz, ele vai ter de 149. E lá no alvéolo ele vai ter de 103. Tá? E aí eu vou explicar como é que a gente chega nesses valores. Bem rapidinho aqui, tá? Olha só, primeiro então a gente vai ter que saber a pressão na sua cidade, a pressão do ar na sua cidade é de quanto? Então você vê lá. Então a nível geralmente a nível do mar é de 760, tá bom? E aí a gente guarda as proporções, como eu falei dos gases. Então, 78, nitrogênio, 21, oxigênio, gás carbônico 0,03. E a gente vai calcular, tá certo? Aqui eu vou pegar rapidinho a calculadora. Lembrando da pressão de Dalton, né? A lei de Dalton. A lei de Dalton fala o seguinte, então, que aqui eu tenho um ar e a pressão total desse ar, dessa mistura, é a soma da pressão desses gases. Pressão parcial desses gases. É a pressão desses gases, né? É a pressão espacial desses gases. Que vai dar o valor total. Então, vamos botar aqui. Calculadora. Então, vamos lá. Se eu tenho 760, vamos ver a do oxigênio. Vou multiplicar por 0,21. Vai dar 159. Então, a pressão aqui que o oxigênio exerce é uma pressão parcial, né, que ele exerce, porque a pressão total é do ar, né? O ar. Todos eles vão exercer pressões parciais, né, gente? Não é pressão total, né? Pressão parcial. Então, a pressão parcial ali do oxigênio ela é de 159. Com a pressão parcial do nitrogênio, que é 592, então como é que a gente chegou nela? A gente pegou 760 e multiplicou por 0,78. Deu 592, tá? E para encontrar do CO2, a gente pegou 760 vezes 0,03, não é isso? Por cento. Deu 0,22, tá? Então 0,23. Os outros, é 1% que vai dar, muito pouco, né? Os gases nobres, argônio, não tem, é insignificante. Somando, então, tudo isso aqui, vai ter que dar 760, tá certo? Então, a pressão parcial de cada um dele vai dar a pressão total, que é 760. Como eu disse, quando chega lá atrás na narina, ele vai ser umidificado, então ele vai receber um vapor de água. Quando ele recebe o vapor d'água, então a gente vai ter que pegar 760 e abater, né, de 47, para o que sobrar a gente calcular as proporções, para a gente encontrar quanto é cada um. Quanto cada um exerce. Porque eu já sei que aqui eu tenho o ar umidificado, eu já sei que um desses exerce a pressão de 47. Se o total é 760, não pode passar, né? Então vai ter que ser 760 do total menos 47, que vai dar 613. Então esses aqui, os que sobraram, dá o total de 613. Então eu vou calcular. 613, quanto é 21% dele? Né? 0,21. Aqui.
Vai dar mais ou menos 149, né? É porque eu botei um a mais, mas é 149, tá? Vai dar 149,7, que é 150. Mas a gente pôs aqui, isso aqui é a diferença é insignificante, tá? Então 149, ok. Então 159 aqui fora, o mid-fuel foi para 149. Olha só, olha só. E quando chega a novela, cai de novo. Cai para 103. Ah, por que caiu? Porque a gente está tentando dar um entendimento aqui. Por que caiu agora? Por que foi para 103? Porque dois motivos. Primeiro, porque a PCO2, né, a pressão alveolar do CO2 vai ser alta ali. Vai ser de 40, não é isso? Então, já vai diminuir a pressão do oxigênio. E outra, que o oxigênio ele é sempre solicitado pelas células também. O sistema respiratório é dinâmico. Então ele está sendo absorvido também ali ao mesmo tempo. Então cai. Então essa pressão já é de 103. Quando chega no sangue arterial, a pressão de oxigênio vai ser 98. Por quê? Porque vai haver uma mistura da circulação broncavenosa ali. Então já não é mais 103 que vai receber a circulação broncavenosa, então vai passar a ser 98. E aí chega nos tecidos é 40. Tá certo, gente? E aí eu fiz aqui a cascata, para a gente ver. Olha só que interessante. Ah, sim, aqui, a cascata, isso. A cascata é essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui ó, uma aproximação. Deixa eu ver, dá para aumentar mais? Não, aqui já foi. Aqui. Então aqui, ó, 159 foi para 149, por isso que a cascata foi para 103, é para a gente gravar, ó, foi para 98, foi para 40, tá certo? Isso aqui que eu quis mostrar é nos tecidos musculares, gente. No tecido muscular, em extrema atividade, ele fica com 2 a 3 de PO2, gente. Olha que situação, né? Cai muito. Ele é muito ácido, ele vai ser um músculo com alta temperatura, né? Um local com alta temperatura. Então, por isso que né, vai estar consumindo todo o oxigênio que vier, né? A pressão de oxigênio é muito baixa, porque ele os músculos vai estar lá consumindo tudo que vem. E aí, gente, qual a função disso aqui, então, gente? É apenas isso. É pegar do atmosférico o oxigênio e levar lá para a sua mitocôndria. Olha só que interessante, não é isso? Vai chegar lá na sua mitocôndria, beleza? E aí a gente agora vai discutir alguns conceitos que nós discutimos, que está lá no canal. Vamos lá. Antes de falar aqui do conteúdo arterial, eu vou falar aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia, sabe? A gente tem que saber isso aqui bem, bem legal aqui, gente. Isso aqui é fácil, né? Mas é só para... Então, vamos lá. Eu tenho uma pressão no alvéolo de oxigênio de 103, certo? E a pressão venosa do oxigênio é 40. Gente, isso aqui é um gradiente. Eu tenho maior e aqui eu tenho menor. 103 vai passar para 40. Então aqui o oxigênio vai sair do alvéolo e vai para o sangue. Vai oxigenar esse sangue. Então esse sangue que estava com 40, se ele for oxigenado, ele passa a ser quanto? 103. Tá, Thiago? E como é que funciona isso aqui? O oxigênio ele vai para o plasma, uma parte fica dissolvida e a outra parte vai para a hemoglobina. Por isso que eu falo que a grande artista é a hemoglobina, porque artista. Por quê? Porque se fosse depender do dissolvido no plasma, não ia oxigenar, tá? A PO2 não ia oxigenar. Quem oxigena é a saturação, tá certo? É o que está na hemoglobina. Olha, gente, a importância da PO2 aqui, ó. Olha só, quanto é a PO2 aqui? 40. E quanto é aqui a pressão alveolar? 103. Então, é importante essa PO2 de 40, né? Essa diferença de pressão, para quê? Para criar o gradiente, para ver o quê? A passagem das moléculas de um lado para o outro. Então, por isso que eu falo, toda hora eu estou repetindo, gente, as pressões de oxigênio, a importância deles vão ser criar os gradientes de pressão. Tranquilo? Ok. E aí, então, passa o 103 por 40 e equilibra. Quando equilibra, não vai passar mais, né? E aí vai lá, ó, 103, né? Porque passa e equilibra, né? E aí vai lá, e aí ele vai lá para os tecidos com quanto, gente? Com 103, tranquilo? Então vai chegar aqui, eu botei 98 aqui, tá, gente, no desenho, mas é 98, 103, é porque eu botei que, cadê aqui, gente? Eu botei 103, tá? Não tá certinho, 103, desculpa. Então aí vai receber a circulação brônquica, não é isso? A venosa. E aí vai para 98, tá? É porque eu pensei que eu tinha posto no outro desenho 103, mas eu pus 98. Eu vi aqui agora. Deixa eu ver, ele tá aqui, ó. Aqui, é esse aqui? Não, eu pus 100 mesmo. Eu pus 100. Mas, tá, eu botei 100, tá, gente? Mas, ok.
98, 103. Então, vamos lá. Agora tem uma PO2, o oxigênio, a pressão dele é 100. Se quando ele chega lá nos tecidos, a PO2 é tecidual de 40, o que acontece, gente? Gradiente vai do 100 para 40. Então, vai sair o oxigênio de dentro do vaso e vai para os tecidos, para hemoglobina. Lembra que a gente conversou? Vai criar. O que é que acontece primeiro? Primeiro cria o gradiente. Primeiro o oxigênio do plasma vai para os tecidos. Quando ele vai, gente, o que acontece com a afinidade da hemoglobina com o oxigênio? Ela cai. O que é que a hemoglobina faz? Doa oxigênio. Ah, Thiago, tá. E aí ela vai passar de 100 o plasma para 40 a pressão arterial, porque lá na frente o que vai acontecer? Olha só, mais uma coisa aqui. Se a PO2 terceira é de 40, né, e a arterial é de 100, já sabe, então, que o fluxo vai de 100 para 40, tá certo? E lá na frente aqui, depois, o sangue, ele não vai, ele vai continuar fluindo, né? Ele vai ser o que aqui agora? Venoso, não é isso? Porque ele vai ter menos oxigênio. E qual vai ser a pressão que vai ter aqui? A pressão de 40, porque vai ser a pressão aqui que equilibrou. Então, vai chegar aqui lá 40, tranquilo? Só mais uma coisa, gente, o PO2 celular é de 40, tá, dentro da célula está 40. E o meio dele, intersticial, né, que está fora dele, vai refletir a expressão de dentro. Então, fica 40 também na parte intersticial, tá? Entre as células. Então, ali, todo aquele conjunto ali tecidual tem de 40, tá certo? Só mesmo para a gente conversar aqui. E aí, gente, o que acontece? Ele vai, então, passar a ter... Ele veio dos tecidos e ele agora tem o quê? Ele tem uma pressão de oxigênio venosa, não é isso? Porque aqui é arterial. Aqui é uma pressão que arterial de aqui é uma pressão arterial de oxigênio, não é isso? Arterial, tá rico em oxigênio, arterial, né? Inclusive é vermelhinho por causa do que lá da hemoglobina, né? Que contém ferro, né? Tem um ferro lá que dá esse 4 átomos de ferro, né? Que dá essa coloração vermelha. E fica azul porque perde o oxigênio, né? Fica azul, o sangue fica azul. Esse sangue, então, ele é venoso. E nesse sangue venoso, eu tenho quanto de oxigênio? Qual a pressão venosa desse oxigênio? De 40. E por que eu preciso dessa PO2 de 40? Porque vai lá pro pulmão para 40. E aí, gente, ó, fecha o ciclo que a gente acabou de conversar. Olha lá, a pressão venosa de oxigênio está lá de 40. E aí, como encontra alveolar, uma pressão de oxigênio alveolar de 103, vai passar para dentro do vaso. O vaso equilibra com quanto? Com 103. Não é isso? E aí, olha lá, ó, 103. Então, aqui, ó, por isso que aqui, ó, ele vai chegar a quanto? Então, 100 e... Aqui será 103, tá, gente? 100, 103, como eu já tinha dito. E aí, aqui tá 100, né, 103. E aí, na verdade, seria 98, tá, gente? Porque tem a circulação bronca. Esses valores aqui é só para deixar mais contextualizado. Mas vamos lá. Então, aqui vamos... Se aqui é 100 e aqui é 40, então vai sair do vaso e vai para os tecidos. Não é isso? Tranquilo? E aí ele reflete aqui na frente. E assim vai. Gente, só mais uma coisa aqui. A PO2 arterial de 100 miligramas, 100 milímetros de mercúrio, tem quanto em saturação? A gente vai olhar a curva de dissociação da oxihemoglobina. Então, a gente vai olhar isso aqui, ó, gente. Eu até fiz um aqui, ó. A gente vai olhar isso aqui, ó. Curva de dissociação da oxihemoglobina. Aqui, ó, a curva de dissociação da oxihemoglobina. Então, quando eu tenho 100, eu tenho mais uma saturação de 97, tá certo? Curiosidade. E quando eu tenho uma pressão venosa de oxigênio de 40? 40, eu vou ter saturação de 70. Então, a gente sempre vai olhar assim. Toda vez que você olhar, que alguém falar com você, ei, eu quero saber quanto é a saturação do oxigênio. Aí você vai perguntar assim, você quer saber o quê? Você quer saber a pressão? Você... Sim, aí ele vai falar assim, aí você pergunta assim, mas eu preciso saber então qual a pressão? Me diz a pressão. Quanto é a pressão? Aí ele vai olhar lá, a pressão é de 40. Você fala, então vai estar saturando 70%. A pressão, se é 40, gente, é venosa, não é isso? Aí vamos dizer lá, uma pressão de 80. Aí você vai lá olhar 80, 80, ó. 80, vai ser mais ou menos 95. 60. 60 todo mundo já gravou, né? 60, 90, né? 90 é saturação. Tá certo, gente? Então, lembra disso. A saturação, você sempre vai olhar o quê? A pressão. Vai perguntar qual é a pressão do oxigênio que você quer.
Ah, a pressão é essa, então a saturação é essa, tá certo? E aí a gente vai sempre usar a curva de dissociação. Olha lá na curva, tá? E aí, gente, o que acontece aqui? Só para fechar essa parte aqui que a gente está começando inicialmente, já no alvéolo, não é isso? Olha só. O que acontece com essa questão aqui? Eu tenho 103, né? Então tem um gradiente de pressão. Então, eu tenho aqui 103, eu tenho 40. Então, o primeiro oxigênio vai para o plasma. Quando ele vai para o plasma, não é isso? Ele vai se combinar com a hemoglobina, não é isso? E aí vai lá para os tecidos, tá certo? E aí, né, que tem a afinidade, porque esse meio aqui, pulmonar, ele é um meio que ele não é metabolicamente ativo, como nos periféricos, né? Então ele tem um pH mais básico, tá certo? Menores temperaturas, tá certo? Menores PCO2, tá? Então aí vai ter uma maior afinidade pelo oxigênio, né? A hemoglobina com oxigênio. Vamos voltar lá para o desenhozinho, então, dos conteúdos, para a gente conversar aqui. Então, aqui, gente, a gente falou, então, da cascata, né? Então, então, vamos lá. Então, eu tenho uma PO2 de 98 aqui, arterial. Chega aqui de 98. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui esse desenho. Acho que dá. Ampliar. Ó. Pronto. Então, chega uma pressão arterial de oxigênio de 98. Se a PO2 é de 40, então vai sair do sangue e vai para os tecidos. E aí vai cair. Então, a PO2 venosa vai ser de 40, porque essa 40 ela é reflexo do tecidual. Né? A venosa ela é reflexo. Tranquilo? E aí a diferença arteriovenosa é o que, gente? É só diminuir. Se eu tenho. Mas Thiago, como é que você fez esse cálculo? É de cabeça? Não. Olha só, gente. Uma PO2 de 98, ele equivale a saturação de quanto? Vai, olha na curva de dissociação da hemoglobina. Vamos dizer que ela corresponde a 97, tá certo? Então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, para calcular, tá certo? A fórmula é essa aqui, ó. O conteúdo total, o que é o conteúdo total? É o que está dissolvido no plasma e o combinado com a hemoglobina. Qual é a fórmula? PO2 vezes 0,003. Esse 0,003 é sempre fixo, porque ele é o coeficiente de solubilidade. Mais hemoglobina vezes 1,34 vezes saturação. Então, eu vou pegar o hemograma, vou ver quanto tem de hemoglobina, vou multiplicar pelo fator 1,34 e vou precisar saber a saturação. Por quê, gente? Porque a saturação, eu tenho que saber quantas hemoglobinas que estão com oxigênio. Aí, uma curiosidade aqui, gente, como é que faz o cálculo da saturação? Eu peço o hemograma, vejo a quantidade de hemoglobinas, e aí eu ponho as que em cima, 7,5, serem as que estão com oxigênio. Então, 7,5 dividido por 15 dá 0,5, que vai dar 50%. E a gente pode brincar com isso. Né? A gente pode pegar assim, eu tenho total de hemoglobina no hemograma de 15, e está saturando ali, na gasometria, saturando 97. Aí eu vou lá e vejo, tem X hemoglobinas saturadas, tá bom? A mesma coisa se eu quiser fazer com a venosa, né? Eu tenho uma saturação venosa X, eu tenho total de hemoglobina. Eu tenho tantas oxigenadas. Né? A gente vai ver, né? Então dá para fazer isso aí. Dá para brincar com isso aí, tá? Para terminar aqui, então, gente, a gente falou da diferença então arteriovenosa, olha só. Se eu tenho, então, eu fiz o cálculo aqui, o conteúdo total de oxigênio arterial. Se eu sei que nessa continha que eu fiz aqui. Então, quanto é o PO2? É 98, certo? Vezes 0,003, mais 15, que no hemograma tem dizendo que tem 15 de hemoglobina, vezes 1,34, vezes 1,34. E eu sei que a PO2 de 98 corresponde à saturação de 97, que eu vi lá na curva de associação de hemoglobina, eu vou ter, então, somando tudo, 19,78, que dá aproximadamente 20 ml por decilitros, tá? Tem livros que falam por ml, tem ml de sangue, tem livro que fala por decilitro de sangue, isso varia muito, tá? A gente vai usar aqui a nomenclatura ml por decilitro, tranquilo? Então, a gente vai ter, então, 20 ml de decilitro, que é o conteúdo. Essa PO2 arterial de 98 corresponde a um conteúdo arterial de 20 ml por decilitro. Gente, olha só. Toda vez que você tiver uma pressão de oxigênio, você tem um conteúdo de oxigênio ali, embutido nele, tá certo, gente? Então vamos lá. Eu tenho 20. Se os tecidos em repouso usaram 5, então vai sobrar 15. Então vai só 15, tá? E esse 15, aqui no nosso desenho, corresponde a uma pressão venosa de 40. Thiago, mas eu quero fazer o cálculo.
né, do conteúdo venoso de oxigênio. Dá para fazer? Dá, gente. É a mesma coisa. Como é que faz? Mesma coisa. Qual é o conteúdo total de oxigênio venoso, gente? Vai ser a pressão, só que agora, em vez de usar a pressão arterial de oxigênio, eu vou usar a pressão venosa. Então, vai ser pressão venosa de oxigênio vezes 0,003 mais. Pega o agaso. Tem quanto de hemoglobina? Tem 15. Vezes 1,34, vezes quanto é a saturação venosa? Uma pressão venosa de oxigênio de 40 corresponde a quanto de saturação? Olha lá na gasometria, olha lá na curva de dissociação da oxihemoglobina, tranquilo? Olha lá, corresponde a X. Na própria gaso vem, né, gente, a saturação venosa, né? E aí a gente põe lá, mas é só pra gente, eu tô querendo mostrar isso pra vocês, pra gente ver que tem associação, tá? Entre as pressões de oxigênio e as saturações, tá certo, gente? Lembrando, mesma coisa, né? Que essa primeira parte aqui é o dissolvido no plasma, que é a PVO2 vezes 0,03, e a outra HB vezes 1,34 vezes saturação é a combinada com a hemoglobina, tranquilo? E é só botar, ó, quanto é a pressão venosa? 40. Tá. Quanto é a hemoglobina? 15. Quanto é a saturação? 70%. Fazendo esse cálculo todo vai dar 14,19, aproximadamente 15, tá bom, gente? Aproximadamente 15 aí, é porque, na verdade, ele deve ter considerado a saturação de 75, talvez, eu acho que foi isso, viu? Mas aqui é só pra gente ter uma ideia. Então, o conteúdo venoso de oxigênio vai ser de quanto? De 15, de 14, é o normal ali, tá, gente? De 14, de 15. Aí, se eu quisesse usar 14 aqui, eu tinha que botar uma diferença arteriovenosa de 20 menos 14, de 6, né? De 6, tá? Tá bom? Mas assim, beleza. Dá pra gente fazer também, então, um conteúdo total. Olha só quanta coisa a gente consegue extrair dessa figura. Pra terminar agora, eu peguei esse desenhozinho aqui, ó. Isso aqui uma célula, é um tecido muscular. Só isso que eu quero mostrar para vocês. Olha como eles são metabolicamente ativos em exercício. Ele está fazendo um exercício, gente. Contração. Olha a pressão. Olha a pressão do oxigênio nele lá. É de 2 a 3, gente. Ele é uma máquina de consumo. O que eu quero mostrar aqui a você é que o exercício ele aumenta bastante, né, o metabolismo, né? Olha só. E aí ele sai com conteúdo venoso, gente, de 2 ml por decilitros. E a pressão venosa, gente, fica de 2 a 3 milímetros de mercúrio. Olha só, interessante, né? Essa questão aqui do músculo. É interessante porque o músculo, né? Tá muito, a fisioterapeuta trabalha muito com músculo, né? Então, pra gente ter essa ideia, né? Porque as células, em gerais, elas seguem isso aqui, ó, que a gente viu aqui, ó. Essa diferença aqui de 5 em repouso, né? Mas aqui, ó, olha só, em atividade aeróbica intensa, atividade extrema intensa, olha só, né? Claro que essas células aqui também, em atividade extrema, as células gerais, né, tirando o tecido muscular, eles também vão estar com a extração aumentada. Inclusive, a extração deles aqui, sabe de quanto é? Curiosidade aqui, é de 15, vai ser de 15. A diferença arteriovenosa vai ser de 15, né, quando tiver atividade aeróbica. Nas células do corpo, né? E a do músculo, quando tiver na mesma atividade, só que o músculo, ele vai trabalhar muito mais, né? Chega a 18. Interessante, né, gente? Beleza. Então, eu falei então aqui da cascata, que o objetivo é fazer o quê? Tirar o ar da atmosfera e levar o ar lá na mitocôndria. Tranquilo? E aí eu botei que vai diminuindo. 159, 149, 103, 98, 40. E aí eu fiz uma observação aqui para o músculo, que pode chegar a 2 a 3, viu? A pressão lá do oxigênio. Né? Só para curiosidade, tá certo, gente? Tecidual lá. Para terminar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui a gente conversou, né, da relação, afinidade da oxihemoglobina de acordo com a PaO2, que pode ser da PaO2 ou PVO2, né? Ou seja, pressão venosa ou pressão arterial de oxigênio, tanto faz. Aqui a gente vai falar um pouco do efeito Bohr, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui, que eu queria passar. Não, era só isso mesmo. Só falta o É só isso mesmo. E aí, gente, para acabar o efeito Bohr, né, gente? A gente até conversou ali um pouquinho, né? O músculo, só pensar, lembrar do músculo. O músculo, ele é o quê? Ele aumenta a temperatura, ele é ácido, então baixa o pH, né? Então, o que acontece com essa curva aqui, ó, de dissociação? Eu acho que é isso que eu queria mostrar. Aqui, ó. É interessante aqui, ó. Olha só, se eu tenho um pH de 7,20, olha só, ele entrega, a oxihemoglobina, ela solta oxigênio. Tá precisando, meu amigo? Vai lá, toma oxigênio pro músculo, tá certo? Se eu tenho um meio mais básico, de 760, então eu vou ter o quê? Uma menor dissociação. Né? E aí aqui eu quis mostrar que se eu tenho uma menor dissociação, eu tenho o quê? Uma maior saturação. Então, um pH de 760
vai ter uma saturação de ali de 85, tá certo? E um pH de 7,21 de 60. Se eu tenho e um pH de 7,21, eu vou ter uma saturação de 60. O que quer dizer isso? Que ela está 60% saturada, né? Ou seja, 60% está com oxigênio, porque entregou os outros 40% para os tecidos, né? Provavelmente ele já está aqui num, lógico, né? Num lugar venoso, né? Numa parte venosa aqui, não tem dúvidas que é venoso. 7,21 também, né, gente? pH aí é venoso, né? Vou ver aqui se tem mais alguma coisa aqui pra gente conversar. A temperatura, então se aumenta a temperatura, eu vou diminuir, né? A associação, então vai cair a saturação, né? E aí vai entregar essas células lá pro tecido, né? E aí diminui a afinidade, porque precisa, gente, né? Precisa entregar, né? Tem que entregar esse oxigênio, senão a gente, né, não vai trabalhar. Então a gente falou. Sim, gente, é coisa assim, né? O pH normal de 7,35 a 7,45. Então, assim, ó, no nosso corpo, pequenas quedas já faz um grande. Né? Então, por exemplo, se ele está ali neutro, 7,40, mas ele passa a 7,35, o corpo entende, tá mais ácido. Se tá 7,40 que tá ali neutro e vai para 7,45, ele fala, tá tendendo a ser básico. Então já começa a ter as questões da associação e dissociação. Né? Então a gente vê aqui, ó, que tinha um pH aqui em cima de 7,40, neutro, com um PCO2 de 40. O pH passa a 7,38, ou seja, ele passa a ser mais ácido. O PCO2 aumenta, né? Por isso que o pH torna-se mais ácido, né? Torna-se menor, porque o PCO2 está aumentado, o PCO2 alto ele faz isso. E aí com isso faz o que nesse ambiente? Porque já está no ambiente o que está pedindo oxigênio, então libera, então dissocia. Não é isso? Então vai cair a saturação. Pronto, a gente falou do cálculo da SAT, a gente falou disso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, pessoal. Acho que acabou. Só vou ver aqui. Eu cheguei a olhar lá o canalzinho da gente. Aqui, só uma curiosidade. Então, a pressão venosa de 40 corresponde a quanto? Olha lá na gaso. Olha lá na curva de associação oxihemoglobina. Corresponde a quanto? A 70% de saturação. Uma pressão arterial de 103 corresponde a quanto de saturação? Olha na curva de associação da oxihemoglobina, 103. Aqui, né, gente, o efeito Bohr é o pH, tá, gente? Toda vez que fala, efeito Bohr. Então, o que é que é? Vamos lembrar aqui. Foi até bom ter visto aqui, que aí eu vou. Então, gente, olha só. Eu acho que eu já até comentei, né, gente? Acho que é só mesmo pra. Olha só, gente. Aqui, ó. Cadê? Onde é que eu fiz o desenhozinho do alvéolo? Aqui, pronto. Então, aqui, gente, o efeito Bohr, o pH é de quanto aqui? Nessa região aqui. Vamos botar aqui, pH de 740. Eu preciso desse pH. Para quê? Para ter afinidade. Né? A gente já sabe que o principal determinante é a pressão, tá? Mas eu tô querendo mostrar a vocês a questão do efeito Bohr. O efeito Bohr, gente, isso que a gente tem que chamar atenção aqui. Na verdade, esse efeito Bohr, ele é significativo mesmo em atividades extremas, tá, gente? Em casos, em último caso, tá? Então, assim, ele não é a gente está passando aqui só para a gente estar informando, né? Mas o Bohr, porque o principal determinante é a PO2, tá, gente? O Bohr vai ser mais em casos, você vai para o extremo e aí, tá certo? Mas então, o que seria o efeito Bohr? Se eu tenho um meio mais básico, eu vou ter o quê? Então, afinidade. Então, eu preciso de um meio mais básico nessa região aqui do que? Do alvéolo capilar, da membrana no alvéolo capilar. Por quê? Porque eu preciso da associação. Ok? Então, efeito Bohr nada mais do que isso. Chega lá nos tecidos, o que acontece? Eu vou encontrar um pH mais ácido. Então, o que vai acontecer? Vai ter a dissociação da hemoglobina com oxigênio, entregando, ofertando. Então, efeito Bohr é isso. O que é efeito Bohr? Você lembra? pH no sistema pulmonar vai ser o quê? Vai ter afinidade. E é preciso. Não é isso, gente? Não precisa o oxigênio se associar com a hemoglobina, senão como é que vai ter oxigênio para os tecidos? Não vai ter, gente. Olha como a natureza é sábia. Chega lá no outro meio, já cria o meio ácido. Para quê? Para dissociar a hemoglobina do oxigênio. E o efeito Bohr é isso. É você. O que é efeito Bohr? Pronto. Só isso. Lembra de pegar. Lá na região pulmonar